Eu disse, pessoal, eu avisei, eu falei várias vezes aqui nesse canal, Fire Force é de fato interligado com Soul Eater. Então, Atsushi Okubo não decepcionou a gente. Então, como o melhor canal de Fire Force do YouTube e de outros animes também, a gente veio trazer pra vocês aqui uma revelação. Eles não só estão interligados como Fire Force, na verdade, é a origem de Soul Eater. Então se você é fã de Fire Force, acompanhe os outros vídeos que a gente já fez aqui no canal, deixe seu like nesse, compartilha com quem gosta também do anime e simbora! Antes da gente falar pra vocês como de fato Fire Force é a origem de Soul Eater, a gente vai contar pra vocês aqui toda a trajetória de como foi descoberto isso antes da grande revelação. Então, obviamente, a gente vai começar falando pra vocês sobre todas as especulações que tiveram e que estavam interligando esses dois universos. Então, a gente resolveu trazer toda essa revelação aqui pra vocês da mesma forma que a gente teve conhecimento dela, que foi pelo anime, como todo mundo. Primeiramente, a gente começou a reparar em alguns aspectos, algumas coisinhas que lembrava Soul Eater. Eu mesmo não sabia que era do mesmo autor até reparar nisso. Na verdade, você foi a pessoa que chegou pra mim, porque fui eu que apresentei Fire Force pra ele. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, o traço desse anime eu amei, porque ele é muito parecido com Soul Eater. E a gente adora esse anime, Soul Eater. E aí, ele foi pesquisar e descobriu que o anime é o mesmo, do mesmo criador do Atsushi Okubo. Isso. E aí a gente foi reparando algumas outras coisas que vieram a aparecer no anime que começaram a dar mais certeza pra gente de que tinha alguma relação entre os dois animes. Exato. Então, primeiramente, que nem o Hamagu falou, o traço foi o que mais chamou a nossa atenção, que é basicamente a mesma coisa de Fire Force, a mesma coisa de Soul Eater, só que Soul Eater é antigo, né? Foi em 2003 que foi feito, e Fire Force é extremamente novo. Então a gente vai ver um bagulho com alta resolução, pra mim essa foi a única diferença. E uma coisa que lembra muito Soul Eater, que eu falava várias vezes também pro Hamagu, são os jogos de câmera. Nossa, isso eu falava direto, porque Soul Eater, se você for assistir, ele tem jogos de câmeras de expansão, o cara fica muito grande, um ponto de fuga muito específico, assim, eles focam bastante nisso nas cenas, e isso tem bastante Fire Force também, uma coisa que eu gosto muito, 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 ressalta muito a expressão do momento. Uma outra coisa que o próprio Bertazzi reparou foi também da caveira. Cara, a caveira que eles têm... Na abertura. Exato. A caveira que eles têm na abertura é muito similar à caveira que é o tempo todo retratada dentro de Soul Eater. Principalmente a própria imagem da morte de Soul Eater. Ele tem essa caveira e que são muito parecidas. Tem uma mudança básica. Eu vou ter que mostrar minha tatuagem. A partir disso, pessoal, eu comecei a realmente ver uma semelhança muito forte em Fire Force e Soul Eater. E pra provar isso, na verdade eu já tinha uma convicção muito forte. Eu falei com o Hamagu que ia fazer uma tatuagem relacionando os dois animes e toda a semelhança que eu já tinha visto entre eles. Então vou mostrar aqui pra vocês. Eu preciso subir no banquinho porque tá na parte de trás do meu braço, peraí. Mentira, aqui debaixo. Olhem, vocês estão vendo? É a caveira do Soul Eater. A caveira do Soul Eater atrás, a caveira do Fire Force na frente, uma completando a outra. Aí tem a alma de Soul Eater e o foguinho completando com o fogo da alma aqui, que também é azul. Ficou brabo, tá? Ficou brabo. Então, conforme a gente foi assistindo o anime, essas coisas começaram a ser mais recorrentes, né? Conforme a gente via e analisava. Como, por exemplo, o chapéu da Maki e da bruxa de Soul Eater, os poderes dela de controlar as duas bolinhas de fogo são muito parecidos. Mais pra frente, em aventuras ali do Shinra, começa a aparecer animais falantes, que é uma característica muito forte de Soul Eater também. Total. Uma coisa também que eu falava com o Hamagu era sobre a espada do Arthur. Ela chama Excalibur, pelo visto não é à toa, pessoal. No Soul Eater também tem um personagem que é uma espada e que se chama Excalibur, mas ele na verdade é um personagem dentro do anime Soul Eater. Última coisa que mais deixou claro a ligação entre Soul Eater e Fire Force foi o que apareceu no finalzinho da segunda temporada, que foi a lua. Enquanto a Haumei está desesperada escutando as vozes da sua cabeça, a câmera muda pra lua e a lua com um glitch diversas vezes começa a mudar pra mesma lua de Fire Force, que é aquela lua sangrenta, Soul Eater, falei errado,
Mas aquela lua sangrenta, com um sorrisão e tal. Exatamente, agora a gente vai entrar nas semelhanças e nas respostas concretas de ligação entre os dois animes. Só que todas essas partes estão do mangá, então daqui pra frente tem spoiler do resto do que acontece da história. Então, pessoal, uma coisa que chama muita atenção na parte do mangá, assim que eu comecei a ler, depois que acabou o anime na segunda temporada, eu não consegui ficar quieto, comecei a vasculhar sobre Fire Force, apareceu um lugar onde o Vulcan e o Arthur, eles vão numa caverna, eles descobrem alguns objetos que não são da época deles, eles descobrem umas coisas que o Vulcan mesmo já identifica como do espaço, ou seja, alguma aeronave. E tudo começa a ficar mais nebuloso. Toda essa história de ligação de Soul Eater com outro mundo, cataclisma, tudo começa a ficar mais nebuloso a partir daí, mas também indícios. No decorrer do anime a gente também encontra com uma viagem no tempo. Como assim uma viagem no tempo? Vai aparecer um card aqui em cima, a gente explica tudo sobre isso, sobre esse acontecimento dentro do anime, inclusive uma parte onde o Shinra muda de visual, de personalidade, tá tudo aqui nesse vídeo, pode dar uma confirmada lá, mas dentro dessa viagem no tempo, eles basicamente veem o nosso mundo, eles voltaram no tempo e encontraram o nosso mundo de hoje. Ou seja, eles tiveram a confirmação de que o cataclismo já tinha acontecido uma vez. E aí as coisas mudaram e se tornaram Fire Force. Ou seja, ia acontecer o cataclismo mais uma vez, as coisas iam mudar de novo, é mais uma ligação forte com Soul Eater. Exato, pessoal, e se vocês forem ver o mangá, eles retrataram esse mundo de anterior como exatamente a gente, sabe? Eles basicamente podem usar até atores reais dentro do anime pra indicar isso. Era basicamente o nosso mundo, mesma fisionomia, mesmas coisas, mesma tecnologia, e a partir do cataclismo ele mudou para um mundo totalmente Fire Force, um negócio animado, com outra fisionomia, os caralho a quatro. Então o terceiro mundo podia ser algo, qualquer coisa, tá ligado? Completamente aleatório. Mudou tão drasticamente, pode mudar drasticamente de novo. Então é mais uma confirmação, mais especulação que a gente começou a ter. Isso, e isso também traz uma ligação muito forte com a religiosidade dentro do anime. Que a gente sempre diz sobre um deus, o diabo e o anjo, entende? Isso é algo que eles trouxeram do nosso mundo. Tudo isso tem ligação com as histórias que a gente conhece da nossa religiosidade e com as religiosidades dentro do anime. Pra deixar claro, no mangá apareceu isso e especificou bastante essa classificação do Shinra, ele ser o diabo, o Sho ser um anjo, a mãe dele ser retratada como se fosse Maria, que era virgem, ficou grávida do nada, entendeu? Recebeu uma bênção divina que era o Sho. Tem toda essa ligação. Então, pessoal, juntamente com a lua que a gente tinha visto na segunda temporada de Fire Force no anime, no mangá essa lua continua crescendo, ela continua aparecendo, todo mundo tem noção de que essa lua tá lá, todo mundo já percebeu ela, e com isso, com algumas batalhas que acontecem dentro do mangá, o céu também vai mudando. E se vocês lembrarem, no Soul Eater, o céu também é diferente. As coisas então estavam muito parecidas com Soul Eater, tava totalmente no caminho de acontecer um cataclismo e chegar no universo de Soul Eater que a gente viu. E aí apareceu mais uma confirmação muito foda disso. No final, a Haumea, ela se torna um receptáculo para se juntar com a Evangelista e se tornar a deusa que eles tanto falam desde o começo do anime. Só que na transformação dessa deusa, ela tem uma deformidade no rosto. Ela tem um terceiro olho na testa. Ela tem 3 olhos no rosto. Cara, esse é o vilão de Soul Eater. É a marca do vilão de Soul Eater, são esses 3 olhos. Então a gente sabia que dali já estava surgindo o vilão de Soul Eater, já tinha lua, o céu já tinha alterado, o mundo já estava pegando fogo por causa do cataclismo que estava rolando e um novo mundo ia nascer e a gente sabia que ia ser Soul Eater. Agora, mais pra frente vai acontecer uma luta que a gente vai contar no final desse vídeo, e no meio dessa luta, Shinrazinho cria uma alma. Soul. E ele basicamente come a alma, na verdade a alma come eles, então Soul Eater, entendeu? Pegaram o bagulho, gente? Pegaram? Então, não tem mais o que falar, né? Como é que do nada surgiu uma alma no mundo de Fire Force? É Soul Eater, foda-se. É isso, exatamente é o mesmo formato, é o mesmo desenho, é a mesma cor, é a alma que tem dentro de Soul Eater. Em todos os seres tem essa alma.
Então, vistas todas essas especulações que a gente foi vendo ao longo do caminho, que comprovam a ligação de Soul Eater com Fire Force, o mais óbvio, que é o que a gente vem falando aqui nesse vídeo, é o Cataclisma. E isso deixa cada vez mais claro no mangá. Gente, o Cataclisma literalmente é um reset do mundo. Então, a partir do momento que isso acontecer, outro mundo nasce, outra coisa acontece. Podia virar a Dola por si só, podia tudo ficar pegando fogo, a gente não sabe. Mas a esperança era de que virasse Soul Eater. Exatamente. Mas tudo aconteceu de uma maneira muito diferente do que eu imaginava. Você gostou? Eu adorei. Dentro disso, houve uma batalha contra o Shinra, o Sho e a mãe dele, que aparece no final ali pra reunir a família. E é quando aparece a alma ali no meio e eles se juntam, se transformam, se fundem em... Qual é o nome dele mesmo? Shinra Banshoumen. Em Shinra Banshoumen. E assim, acabou. Aí acabou, ele ficou pica, ele ficou muito foda. O Shinra Banshoumen, na verdade, ele em japonês significa o deus do universo, o deus da criação. A gente explica com detalhes isso no card aqui, no outro vídeo a gente vai mostrar aqui, vocês clicam, beleza? Não sei qual canto tá, mas é isso aí, vocês dão uma olhada melhor lá. E Shinra se transformando no deus da criação, ele basicamente conclui o Cataclisma. E com essa conclusão, ele meio que vira o pivô, entendeu? Ele vira o juiz, ele vai definir o que vai acontecer a partir daí. Uma batalha muito louca entre ele e a Haumei acontecem, só que ele fica um tanto quanto desregulado, pessoal. Ele literalmente é o deus da porra toda. E ele recria tudo. Ele recria tudo da forma que ele quer. Ele do nada vai reviver todo mundo, as coisas, prédios, animais, tudo vai ficar do jeito dele. Se quiser que tenha um chifre no meio do rabo de um gato, vai ter, foda-se. Vai ter. Ele literalmente era tão poderoso que a própria deusa, a Haumei, não conseguiam fazer nada com ele. Com todos os poderes dos pilares juntos, elas não conseguiam impedir ele de recomeçar tudo que ela achava que era sofrimento, né? Ela achava que a morte seria a salvação para todo mundo. Mas ele então recriou o mundo, refez algumas coisas, e muitas dessas coisas foram baseadas nos pensamentos do Arthur e dos desenhos e aquelas coisas animadas do Vulcan, que ele sempre gostou. E o que acontece é que gerou, então, o universo de Soul Eater. Gente, Soul Eater voltou. Literalmente os mesmos prédios, a mesma ruazinha. É sensacional ver tudo aquilo, é sensacional, é muito brabo, na moral, uns animais místicos, galera que não deveria falar e fala, a porra do Death apareceu, é isso. É muito foda. Gente, na moral, eu arrisco a dizer que o Shinra, se pá, é o personagem mais forte de todos os animes a partir daí, porque ele não é tipo um deus, ele é o deus da porra toda, tá ligado? Ele é o deus da porra toda, ele não tem o que ser feito, tipo, se bobear ele virou o cara mais forte, óbvio que por um curto período de tempo, mas é. E o que aconteceu com a Haumei? Ela, na verdade, não tinha mais esse problema do desespero e tal, o desespero foi separado até da Haumei. Que o Shinra apagou isso. Porque o Shinra apagou todos esses problemas que a Evangelista causava e que diziam ser o problema do mundo, né? Então ele literalmente eliminou tudo isso. Então nesse mundo não existia mais a combustão espontânea, ninguém mais tinha os poderes de ignição, ninguém mais controlava o fogo, todos eram pessoas teoricamente normais a partir dali. Só que também o mundo mudou bastante, ali tinham muitas coisas fantasiosas, ali como o Vulcan e o Arthur imaginavam, e a melhor parte, eles mostram o que acontece quando eles envelhecem. Então, com o mundo que o Shinra criou, eles precisavam de alguém para tomar as decisões definitivas dentro daquele mundo, que é o mesmo papel da morte dentro de Soul Eater. Então, a pessoa que se tornou a morte foi o Obi. Alguns anos se passaram, o Shinra envelheceu e quem tomou o papel do Obi foi o Shinra. Ele foi a morte também durante um tempo. E depois de muitos anos se passaram, o ser que o Shinra criou para tomar o poder de todos e deixar o mundo algum lugar justo, se tornou a morte e é em si a morte que a gente conhece dentro de Soul Eater. Aí eles vão mostrar algumas coisinhas a mais ali do mundo de Soul Eater bem rapidinho, como por exemplo a morte gerando o seu próprio filho, o Death the Kid, que ele gerou e ele diz que gerou a imagem de Shinra.
Ficamos por aqui então, pessoal, com esse vídeo. Se você gosta de Fire Force, não esquece de maratonar um triplo, que a gente tem coisa pra caramba de Fire Force aqui no canal. A gente fala dos 8 capitões, a gente fala... Capitões foi foda, hein? Mas a gente fala de muita coisa, muita coisa. Na moral, dá uma olhada aí, dá uma vasculhada. A gente é foda no Fire Force. É isso, então não esquece de compartilhar esse vídeo pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Curte aqui pra dar uma força pra gente, deixa o seu comentário pra gente trocar uma ideia sobre tudo isso. E é isso, espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo.